Oi, boa tarde. Estamos dando início aqui. Estamos dando início a mais um encontro. Vou abrir alguma coisa aqui. Estamos dando início a mais esse encontro, onde a gente vai dar continuidade falando sobre as nossas emoções. Tá aqui. Hoje a gente já falou nesses últimos 2 encontros, a gente já falou dessas primeiras aqui, né? Olha, a gente começou a caminhar, na verdade, né? A gente está quase na metade do nosso caminho da gente conhecer e entender um pouquinho mais as emoções, né? Então, a gente já falou sobre o medo, como uma emoção primária, a gente já falou sobre a raiva, como uma emoção primária, e a gente falou de algumas secundárias, revisando, tá? Para lembrar, para a gente memorizar. Então, dentro aqui do medo, a gente falou das emoções secundárias, questões sociais, nossos sentimentos que estão associados a angústias, culpas, os nossos temores, aquela questão onde a gente se sente amedrontado, os incômodos que nós sentimos, as nossas incertezas, tá? Nossa indecisão, nossa inquietude, vamos lá, nossa vulnerabilidade está muito atrelada aos nossos medos de sermos expostos, né? As nossas questões quando nos sentimos horrorizados, intimidados, quando nos sentimos desconfiados, continuando aqui, ó, aquado, preocupado, tímido e também atormentado. Tudo isso está ali junto com aquela questão do medo. Então, nunca é só um medo. Sempre tem mais situações junto com ele. A mesma coisa a raiva. Né? Às vezes a gente vê aquela fúria, vê aquela questão, mas tem muita coisa, um turbilhão muito grande acontecendo dentro. Tá? Rê, você vai colocando aí para mim se está fazendo sentido. Se você está com alguma dúvida, não sei se você está no trabalho, você não pode estar ligando o áudio ou a câmera, mas você vai colocando aí que eu vou ler o que você mandar aqui, tá bom? Então, dentro da raiva, a gente viu já a irritação, a agitação, esse sentimento de se sentir contrariado, acuado, enraivecido. A gente vê essas situações, né? Elas se manifestam, a gente vê na nossa expressão, como o nosso corpo se movimenta. A gente vê essa frustração quando a gente está zangado, aborrecido, a gente expressa isso e os outros expressam isso para nós também. A nossa chateação, as nossas questões de fúria, realmente, a nossa hostilidade, nosso nervosismo, impaciência, nossa indignação e o nosso estado de braveza, realmente, tá? Então, a gente viu alguns comportamentos, revisando eles também, comportamentos aí atrelados ao medo de fuga, dar desculpas demais, se acomodar. O medo tem essas características, tá? Dos nossos comportamentos. Já a raiva é o ataque, né? O impulso do ataque, de insultar, criticar, de apontar, né? Apontar os dedos. Já os disparadores é aquilo que vai acionar esse inúmeras emoções, comportamentos e pensamentos simultâneos ao mesmo tempo dentro de nós, né? Então, nós temos dentro do medo os disparadores ligados à ameaça, a desconforto, a intimidação, que são aquelas palavras, situações que algum contexto, alguma história que tem essa conotação e que a gente sente tudo isso. Tá? E aí dispara um monte de dor dentro de nós, um monte de registro emocional, realmente. E mais os disparadores ligados à raiva, que está atrelado aos obstáculos que enfrentamos, as dificuldades, os bloqueios que temos na nossa vida. E quando falam nisso, isso gera um turbilhão de emoções muito fortes, muito intensas, que estão ligadas aí ao nosso ataque, né? Que está ligado à nossa raiva. Então, hoje a gente vai focar nessa querida emoção aqui, primária. Coloca aí para mim, o que significa essa emoção? Digita aí para mim que a gente vai abrir juntas ela. Tristeza, com certeza, né? A carinha de chorinho, ela já vem trazendo essa representação de tristeza, né? Quando a gente
Tá magoado, tem alguma coisa ali que tá pegando em nós. E é muito legal a gente falar da tristeza, porque às vezes nós somos ensinados ou escutamos que a gente não precisa chorar, engole o choro, chora em outro momento, ninguém precisa ver você chorando, sabe? Ai, outras pessoas vão ver você chorando, que coisa feia, ou qualquer coisa assim. Homem não chora, né? Tem várias situações aí que se apresentam e é importante a gente entender a tristeza. É importante a gente respeitar a tristeza. Ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância dentro de nós, como qualquer outra emoção, assim como a raiva, assim como o medo, eles têm seu grau de importância dentro de nós. Imagine assim, ó, lá atrás, quando a gente começou como uma espécie realmente, uma raça, né? A raça humana, quando a gente começou, a gente teve que enfrentar muita coisa, muitos desafios nesse mundão, muitos animais. Então, a gente teve que ir descobrindo através de muitos desafios. E as nossas emoções, elas são uma grande ferramenta para que a gente possa realmente compreender, sentir, se comunicar, para que a gente sinta o outro, para que a gente perceba a dor do outro, para que o outro nos perceba e entenda que tem algo em desequilíbrio, tem algo que não foi confortável, tem algo que gerou alguma instabilidade. Rê, você aqui no Google Meet, você está conseguindo me escutar bem? Travou, ok, vamos ver. Ah, travou sua internet, ok. Olá, pessoal aqui no Instagram, eu estou ao vivo com uma transmissão aqui no Google Meet. O link está na bio, tá bom? Rê, você está escutando bem só a minha voz ou você está escutando um som no fundo? Essa música aqui de fundo, você está conseguindo escutar? Ah, tá. Música não, ok. Então, peraí. Eu vou deixar a música só aqui para mim. Deixa eu ver se ela vai sair aqui. Agora ela está saindo aí para você? Não também? Ok. Bom, então se ela não está indo, então eu vou deixar do jeitinho que ela está aqui, tá? Depois eu te passo o link aí para vocês deixarem na descrição, que é uma música muito gostosa que fica gostoso assim, de acompanhar. Então vamos lá. Você escutou tudo até agora do que eu falei? Você falou que sua internet estava travando. Ok. Então, a gente vai começar aqui a desmembrar as nossas emoções secundárias que estão ligadas à tristeza. Então, todas as nossas emoções, elas são importantes. É preciso a gente realmente se dar a oportunidade de entender todo esse contexto, toda essa história que veio lá de trás, porque elas serviram para algo. Então, mascarar a tristeza, esconder a nossa raiva, esconder os nossos medos, não vão resolver. Na verdade, todos eles vão trabalhando em conjunto. Aquele filme do Divertidamente, ele mostra isso. Aquele painel de controle, tá todo mundo junto ali. É um time, é uma equipe. Ah, Rê. Mais uma Renata. Oi, Rê. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Oi, Rê, boa tarde. Renata, Oi, Carmelzinha, boa tarde. as duas Renatas aqui, muito bom. Rê, a gente começou aqui já falando da primeira emoção que a gente vai estar falando, né, dando continuidade, né? Então a gente fez a revisão aqui do medo e da raiva, e a gente já está entrando aqui na tristeza, que é sobre ela que a gente vai falar hoje. E essa emoção, eu estou justamente explicando para a Rê agora, que a gente não precisa reprimir, a gente não precisa esconder, a gente pode sim cuidar, acolher, e todas as emoções elas trabalham juntas.
Elas têm uma grande função. Lá no último dia a gente vai fazer um apanhado de todas elas, vocês vão ver como se encaixa, como faz muito sentido nós termos as nossas emoções. Elas são maravilhosas, eu sou encantada por elas. É uma grande escola. Termos nossas emoções é uma grande escola que a gente tem aqui, que a gente vivencia, tá? Então, a gente tem aí mais 16 emoções secundárias, sentimentos, situações, né? Para a gente abrir aqui. Vocês querem que eu vá abrindo de forma aleatória? Vocês querem me falando o número? Como que vocês preferem? Tanto faz para mim, Carnalzinho, como você prefere. Para mim também. Me fala um número aí, eu já vou abrir aqui. Vamos ver. Peraí, que tá difícil de eu ver. Tem como aumentar? 7. Tem. Número Ah, 7. 7 a gente já abriu aqui. não, vamos no 9. 9, depois a gente fala de todos eles. Vamos lá. Pode ir falando aí, digitando 12. 9 é decepcionado. 11. 12, humilhado. Sentimentos importantes. 11. 11, envergonhado. 8. Número 8, vamos lá. Entristecido. Nossa, tô só indo. Não, mas não é nada esotérico, é só assim pra gente ir brincando realmente. Número 6. 6. Aniquilado. Número 10. Nossa! Desolado. Qual mais você mandou aqui no chat? Deixa eu ver. Quatorze, vamos lá, 14. Melancolia. 13. 13. Enciumado. Vamos lá, acabando. Dia 5. 5. Eu ia rir. 5. Aflito, legal, aflição. Número 1. 4 e número 1, afetado, magoado. Só mais 3, vamos lá. Vamos ver se vocês vão 16. tirar. 16. Vulnerabilidade também. Número 15. A mágoa. Eu coloquei a mágoa aqui 2 vezes. Preciso trocar. E o último, número 3. Deprimido. Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre elas. Então, dentro da nossa emoção primária, que é a tristeza, nós temos as nossas secundárias, né? Então, quando a gente vê uma situação, uma pessoa, e a gente vê que ela está passando por uma situação difícil, a emoção base dela está atrelada. Aqui, opa, deixa eu colocar a mãozinha aqui. Foi? Agora. Foi. Então, ela está atrelada aqui. Então, vamos falar assim, uma pessoa que ela expressa, ela mostra que ela está magoada. Ela está abatida, ela está afetada. Você percebe na expressão dela, ela está triste, ela tá com a expressão do corpo dela. Ela olha para baixo, os ombros estão mais caídos, fica mais quietinho, mais quietinha. A pessoa está remoendo algo dentro dela. Essa dor que ela está sentindo, está ligada à tristeza dela. Está ligada a algo que ela sentiu e que está deixando ela vulnerável, que está deixando ela realmente nessa situação de abatida. Então, quando a gente julga alguém falando, a pessoa está ou é assim, é muito complexo, né? É muito complicado, porque tem muitas informações ali junto. Então, quando a gente fala de mágoa, quando a gente fala desse estado de estar abatido, da depressão, né? Que é a depressão, a gente tem inúmeros tipos de depressão, não é só um tipo de depressão, tem vários tipos de depressão, né? Que nos afetam. Quando a pessoa se sente afetada, quando tem alguma coisa incomodando ali, e às vezes a pessoa não sabe o que é, gera inúmeros conflitos. Quando a pessoa está aflita, quando ela está ferida realmente, ela está com tristeza. A base dela é a tristeza. Quando a pessoa está decepcionada com ela, com a vida, com algum acontecimento,
está ligado com a tristeza. Então, quando a gente não cuida dessas emoções, desses sentimentos, desses acontecimentos secundários, e não dá uma visão, não dá um nome, não olha, no caso, para a emoção primária, que no caso aqui é a tristeza, ela vai ficando... Sabe quando a gente está com muito frio e a gente pega uma coberta, pega um agasalho, põe uma meia, põe calça, e a gente vai pondo um monte de roupa para se esquentar? A gente faz isso com as nossas emoções, a gente vai acobertando, a gente vai colocando um monte de coisa, uma coisa em cima da outra. Então, tipo, colocou uma coberta, depois uma manta, depois outra coberta, depois outra, e a gente vai sufocando aquela emoção. E a gente não enxerga mais ela, a gente não vê, a gente não dá voz para ela. E é importante a gente reconhecer elas. Reconhecer, não tem problema a gente ficar triste, tá tudo bem a gente ficar triste, tá tudo bem a gente chorar, não tem problema a gente reprimir isso, não tem problema a gente segurar, reter, retenção, olha só, retenção de líquidos, preste atenção, o choro, né, lágrima, é líquido que escorre. Quando a gente retém, né, a gente faz um processo de retenção de líquidos, a gente retém as nossas emoções. Nosso corpo estressa muita coisa, principalmente as nossas emoções que não são acolhidas, que não são vistas, que não são reconhecidas. Então, a gente cuidar de cada uma delas é muito importante. E como que a gente vai fazer isso na prática, realmente? É a gente parar e falar, qual é a minha... O que está acontecendo nesse momento? Estou me sentindo envergonhada. Estou me sentindo envergonhada. Ok. Qual o motivo da sua vergonha? O motivo da minha vergonha é que, de repente, tem que se expor, eu tenho que fazer alguma outra coisa. E aí você vai construindo, você vai fazendo uma série de perguntas para você mesmo, para construir uma linha racional, para você compreender a sua emoção, que não é razão, tá? Você tem que ir ajudando a sua emoção a ser construída de forma racional, para você entender a origem dela. Então, de repente, a vergonha só tá se manifestando, que a pessoa está expressando que ela está com vergonha, porque ela tem inúmeros registros de alguma coisa que alguém falou lá na adolescência, lá na infância, escutou algum parente falar, viu algum blogueiro, alguma blogueira, algum influenciador falando alguma coisa, né? Tem tantas pessoas hoje em dia contando tantas coisas, que aquilo influencia de alguma forma realmente na gente, porque acionam muitos gatilhos em nós. E aí a gente guarda, a gente nem percebe que guardou, mas de repente aquilo lá está associando, você está associando de uma forma muito indireta e você não se dá conta. Então, eu vou prender o meu cabelo porque eu liguei o ventilador, mas mesmo assim está muito calor hoje. E aí o que acontece? Mesmo a pessoa passando por essa situação de estar envergonhado, não consegue desmembrar e chegar na origem, porque não vai colocando foco no seu pensamento. Então, identificando, ok, primeiro ponto foi esse, identificar o que você está sentindo. Estou sentindo vergonha. E aí, ir desmembrando, ir conhecendo e reconhecendo, validando tudo isso que está associado e quais as emoções estão ligadas ali, quais os sentimentos. E a gente vai desmembrando isso aqui embaixo. Vamos continuar aqui, ó. O comportamento, né? Ó, aqui a gente falou das secundárias, quando a pessoa está desolada, está ferida. Quando a pessoa está ferida, ela se fecha. É como uma ostra, ela fecha. Ela entra numa casquinha, ela entra lá e fica lá. Sabe o casulo da borboleta? Ela entra e fica lá. Ela fica curtindo. A questão não é entrar, a questão é escolher somente ficar lá e não fazer mais nada com isso. Porque até isso é uma escolha. Porque em algum momento aquilo ficou confortável, aquilo ficou menos trabalhoso, aquilo não doeu tanto. Então, a gente olhar as nossas questões internas gera alguns desconfortos, que é um processo natural, mas, ao mesmo tempo, ele é de aprendizado. É um desconforto porque é desconhecido. A gente não conheceu todas as nossas emoções. Mas é um ambiente desconhecido e quando a gente começa a conhecê-lo, ele passa a não ser tão aterrorizante. Ele passa a não ser tão ameaçador. Ele passa a não ser tão vulnerável e expor as nossas vulnerabilidades, porque só vai ser vulnerável, só vamos expor essa vulnerabilidade se
a gente sentir que a gente não vai mexer, que a gente não vai evoluir com aquilo, que a gente não quer mexer na nossa vulnerabilidade, a gente só vai estar vulnerável quando a gente não compreende, quando a gente não conhece a nossa própria emoção, aquilo que aciona ela, aquilo que desperta essa vulnerabilidade dentro de nós. Então, todo esse processo de conhecer as emoções, ele é necessário para a gente evoluir. Porque ele anda juntinho com os nossos pensamentos e com as nossas ações, os nossos impulsos. Os nossos impulsos, eles direcionam muita coisa, tanto boa quanto não tão boa. Tá? Então, todos os nossos estados emocionais são válidos, são importantes, desde que a gente se permita aprender com eles. Eles não são vilões. Eles são grandes professores para nos ensinar a sermos melhores, para que a gente se conheça sem máscara nenhuma. Sabe aquela verdade, aquela clareza, aquela transparência, como uma água bem transparente? É isso. As nossas emoções, elas vêm trazer isso para a gente, nos dar transparência de quem somos. Não adianta a gente falar, quem sou, eu sou, e ir fazendo todo um processo, quando a gente não conhece nem mesmo a nossa emoção. É só mais uma coisa que você está buscando. Agora, a gente olhando as nossas emoções e ir se conectando faz muito mais sentido, porque a gente vai sendo de forma verdadeira, se conectando de forma verdadeira. Tá fazendo sentido? Eu viajei um pouquinho, eu comecei a ir bem longe aqui no meu pensamento, mas... Tá fazendo. Conseguiu entender? Consegui. Então, assim, ó, alguns comportamentos, tá? Eu vou tirando eles aqui. Alguns comportamentos que a gente tem quando nós estamos atrelados à nossa tristeza e toda essa vulnerabilidade que está associada a ela. A gente se retira, a gente se retrai, a gente se fecha. A gente se fecha para coisas novas, a gente se fecha para oportunidades, a gente se fecha para aprendizado, porque a gente já está num ambiente conhecível, que é aquilo que a gente conhece. Se a gente abrir um pouquinho mais, que é o desconhecido, isso às vezes incomoda. Olhar para o desconhecido incomoda. Então, automaticamente, a gente tem um instinto, um impulso da gente se fechar. Lembrando, lá atrás, quando, na era primitiva, era importante a gente saber se proteger. A gente desenvolveu muitos comportamentos ao longo de muitas histórias que já vêm sendo contadas há muito tempo. Então, a nossa raça, nossa espécie, ela vem justamente construindo muitos comportamentos. E a gente só vai replicando sem observar o contexto deles, sem observar o motivo. Em algum momento fez muito sentido se retrair, fez muito sentido se fechar. Mas será que nesse momento cabe se fechar? Nessa grande oportunidade que surge, será que precisa se fechar? Será que você só está se fechando porque é confortável para você? Tá bom aí? Você está com muito medo de se abrir para o novo? E aí você percebe, vamos abrir aqui, ó. Você pode perceber que ele vai ligando uma emoção na outra. Ele já vai vindo aqui para outras emoções. E é muito rápido, é muito rápido. A comunicação de todas essas emoções é muito rápido. Então, ó, a gente estava falando ali, eu subi com medo. Porque não é só uma tristeza, a pessoa de repente está triste porque ela não consegue enfrentar algo novo. E ela não consegue enfrentar algo novo porque ela está com medo. Entende? Uma coisa vai casando com a outra. A gente também tem muita dificuldade de aceitar a mudança, né? Porque é mais confortável ficar onde a gente está, né? Então, assim, geralmente tem-se uma resistência à mudança, por mais que ela possa ser uma coisa boa, você nem às vezes se permite mudar, né? Por medo,
né? E porque você tem um conforto de estar já acostumado com Porque, aquela. ó, a acomodação está ali no medo. Na verdade, no final, vocês vão ver que todas elas se conversam, você fala com várias delas todos os dias. A gente tem 24 horas de emoção, pura emoção. O ser humano é 24 horas de pura emoção. Então, assim, alguns comportamentos, eles são muito instintivos, porque ele vem sendo replicado há muito tempo. Ok, tá tudo bem eles terem vindo até aqui, mas daqui para frente, eu escolho se eu vou ficar com esse comportamento ou se eu vou aprender com ele e desenvolver uma nova maneira de ver, uma nova maneira de interpretar, uma nova maneira de me comportar perante essa situação. Isso é reprogramação. Isso é uma reprogramação de comportamento. E você vai fazer essa reprogramação você percebendo as suas emoções. E não é assim de uma hora para outra, é uma construção todos os dias, né? Tem uma amiga muito querida que ela está acompanhando os nossos encontros, e ela falou para mim, ela falou assim, é bom que seja aos pouquinhos realmente, né? Você passando um pouquinho de cada vez as informações, para que a gente possa assimilar tudo isso. Porque é muita informação, é muita emoção que a gente carrega e a gente não é ensinado. Hoje a gente está vivendo um momento em que se fala mais e vai cada vez mais. É a tendência dos próximos anos a gente falar mais das nossas emoções e compreender elas, reconhecer elas, aprender com elas. E quanto mais a gente aprender, menos dor a gente vai sentir. Porque a gente não vai se incomodar tanto. Assim, claro que gera uma dor, gera um desconforto, mas eu vou falar por mim, tá? Antes, eu sou uma canceriana, tá? De signo de câncer. Eu ficava na dor, eu mergulhava na dor, eu entrava na minha conchinha, literalmente. Literalmente. Então, assim, a emoção para mim sempre foi algo muito intenso. Eu nunca senti pouquinho, eu sempre senti muito forte. Muito forte. E aí eu sinto e eu entro, mergulho de cabeça na emoção. Só que eu ficava na dor. Eu ficava no meu comportamento. E eu ficava remoendo um discurso daquele o que disparou com o comportamento, com o que eu recebi, ficava uma confusão entre o que eu estava sentindo, o que eu estava expressando, o que eu estava falando realmente, como eu estava me fechando. Hoje, eu entro e saio rápido. Antes eu entrava e ficava curtindo, eu curtia ficar realmente nessa sofrência, nessa dor, porque gera um incômodo muito grande, eu ficava nela. Hoje eu entro, mas eu saio rápido. Eu procuro prestar atenção o mais rápido possível. Às vezes dá um branco, às vezes dá um brancão assim, tipo, meu, não sei nem o que eu tô sentindo. E logo eu começo a voltar para o meu centro e encontrar o meu eixo e falar: opa, o que eu estou sentindo é meu? É de outra pessoa? O que eu posso aprender? Eu faço uma série de questionamentos comigo para eu entender o meu comportamento, para eu entender o que está disparando todos aqueles sentimentos em mim. Às vezes gera dor, frustração, insegurança, medo, agitação, minha pressão fica alterada, fica arritmia. Então, eu vou percebendo as sensações que eu tenho no meu corpo. Se eu tremo, se eu percebo que eu estou com alguma coceira no meu corpo, igual a minha mão. Quando eu tenho alguma questão do meu relacionamento que me afeta, que me incomoda, minha mão fica inquieta, ela coça demais. E aí eu fui observando toda vez que eu tenho uma briga no meu relacionamento, minha mão coça. Opa, então eu acionei algo ali, eu gravei algo ali. E agora eu estou fazendo o meu processo de reconstrução, de reprogramação disso que estava registrado aqui. Então, ao invés de eu ficar na dor e deixar isso até se manifestar no meu corpo físico, agora eu estou ficando mais atenta, cada vez mais, com mais clareza sobre as minhas emoções, sobre as minhas necessidades, e saindo rápido e aprendendo a lição que eu tenho que aprender, porque estamos aqui para aprender algo. Seja relacionamento, pai, mãe, amigos, pessoas do trabalho, seja nas redes sociais, convivências, né? O que a gente quer fazer, o que a gente deseja fazer, o que a gente não fez, o que a gente se frustrou.
tudo que a gente fez não foi valorizado. Então, assim, todas as nossas conversas internas vão gerar muitos impulsos. E a gente associa, a gente resgata todos os instintos e impulsos que já vieram antes de nós. É uma soma muito forte. E aí a gente simplesmente, sabe, sai o comportamento. Então, quanto mais clareza, mais entendimento você tiver de você, do que aciona a sua dor, do que aciona um comportamento que você está começando a perceber que ele não é tão bom para você ou para as pessoas à sua volta, ou mesmo uma emoção que está ficando muito tóxica em você, é você parar e se prestar atenção. O que isso está gerando? Qual foi a origem dela? Isso é você se conhecer. E quanto mais você conhece, menos tempo você fica nela e menos tempo aquela informação que vem de fora aciona. Porque você está ressignificando. Cada vez que você olha para o seu sentimento, para a sua emoção, você vai ressignificando. Você vai. Ela fala: opa, olha, ela me viu. Eu não preciso mais fazer tanto escândalo aqui dentro dela para ela lembrar que eu existo. Faz sentido? Então, aqui, ó, vou abrir mais um comportamento. Peraí. Faz total sentido. Você conhece um pouquinho de emoções, né, Rê? Oh. Mais um comportamento aqui, ó, a gente se isolar, né? A gente se isolar, a gente se afastar, a gente ficar longe de pessoas, a gente querer esse afastamento proposital, ou mesmo inconsciente. Por um período, às vezes é bom a gente realmente dar uma calma para nossa mente, silêncio e tudo mais. Mas muito tempo e somente isso, e não vivenciar a vida, também é um tipo de fuga. Também é um jeito da gente reagir, das nossas emoções se manifestarem. É a gente se isolando daquilo que dói, daquilo que machuca, aquilo que nos incomoda. É mais fácil a gente se afastar. E estão cada vez mais ensinando isso. Se afaste daquilo que te incomoda. Se afaste de pessoas que te incomodam. Ao invés de te ensinar a conviver com pessoas, aprenda as lições que você pode aprender. Tire as lições, aprenda a ter empatia, a compaixão com essas pessoas que são diferentes de você. A nossa família, eu falo sempre isso, a nossa família, ela é uma bela de uma escola. Porque vem gente tudo um diferente do outro, com comportamento, com ação, um diferente do outro. E a gente, às vezes, é meio que por imposição, né? Não é ninguém obriga ninguém. Mas a gente cresce naquele núcleo, a gente cresce com aquela comunidade. E é a nossa base de referência, mesmo sendo diferente do outro. E se a gente não se dá bem nesse núcleo, qual é a probabilidade da gente se dar bem nos núcleos externos a nós? Então, assim, tem algo que incomoda dentro da família, você não superou, não resolveu, você não está com isso bem resolvido, sabe, um passado bem resolvido, você não está com a sua vida familiar bem resolvida, você vai encontrar a mesma dificuldade, ou piores, ou de nível um pouco mais leve, mas muito próxima, em ambientes de amigos, em ambientes de trabalho. Em algum meio você vai encontrar comportamentos muito parecidos, porque aquilo ainda não está resolvido. Aquilo ainda está sendo repetido de forma inconsciente. Você ainda está atraindo pessoas assim. E é de forma muito inconsciente, porque faz parte do nosso aprendizado. Não adianta a gente fugir do aprendizado. A gente tem que encarar ele. Mas não encarar de bater de frente. Mas é o encarar de entender o que você precisa melhorar, o que você pode evoluir, qual comportamento você pode ter ou diminuir de ter, como que você pode amadurecer mais, compreender mais. Então, um conjunto de informações que a gente precisa ir desenvolvendo ao longo da nossa história. E aí, ó, mais um aqui, ó, mais um comportamento que está ligado, que é o afastamento, a gente se afasta, né? Vejo muitas pessoas falando para a gente se afastar, né? A gente se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas assim, X, Y, Z. Se afastar de trabalhos
de determinada forma que não nos agrade, ou qualquer coisa assim. E vão falando, ensinando a gente a cada vez mais se afastar. E eu gosto muito de pensar, pode ser que no futuro eu tenha uma interpretação diferente. Se vocês tiverem, vocês me falem aqui, porque isso me ajuda também a crescer a minha forma de entendimento, tá? Mas o afastamento eu vejo como algo que separa, né? Que ele afastou. Tem momentos em que a gente tirou determinada lição e aquilo já não cabe mais, não há necessidade mais de estarmos ali, convivermos ali. Mas quando há uma questão assim, tipo, de obrigação ou de imposição, ou mesmo de que você tem que se afastar, isso eu vejo que geram rupturas muito fortes emocionais, assim. E a gente está tudo conectado, né? A gente veio de bases em que é de união, é de preenchimento, é de estarmos conectados. E quando há esse afastar-se, ele é como se fosse um impulso realmente para você ficar longe daquilo, ao invés de você aprender com aquilo. Eu acho que o aprendizado é muito bom. Para mim, eu gosto... Pode falar. Mas é aquilo que você estava falando antes, né, Carmelzinha? Às vezes você não resolveu, de alguma outra maneira, vai ter que ser resolvido. E a vida vai trazer outra situação semelhante, fora, por exemplo, da família, como você falou, né? Você não conseguiu resolver uma questão familiar, você vai ter uma questão parecida no trabalho, você vai ter uma questão parecida até em mesmo outros relacionamentos de amigos, né? Exatamente, né? Então, isso, assim, uma hora você vai ter que resolver, querendo ou não, né? Você vai ter que encarar, eu né? penso assim, ó, depois que você encarou, você resolveu, aquilo tá, sabe, tipo, não tem mais ligação, é natural um processo de cada um desligamento. segue seu caminho. Isso, cada um segue seu destino. Cada um vai seguir a sua vida da melhor maneira. Mas quando tá no atrito e faz essa ruptura, é uma fuga. Né? Eu vou fugir daquilo, aquilo me incomoda, aquilo pegou. Então a gente faz esse movimento e em algum momento vai chegar alguma situação para que a gente olhe para aquilo. Para que a gente compreenda se a gente quiser. Nada é obrigatório, mas se a gente quiser realmente evoluir, aprender mais, a gente pode olhar sem tanta dor, sem tanto, isso é contra mim, aquela pessoa está fazendo isso porque ela não gosta de mim. E se a pessoa não gostar, está mais dentro dela do que dentro de você. Tem coisas que cabem a nós. Pode falar. A gente tem isso também, né? Muito a coisa de levar para o lado pessoal, coisas que não têm a ver, né? A opinião dos outros é a opinião dos outros, não te diz respeito, né? Você não precisa ficar atrelado a isso, né? Isso é uma coisa que a gente vem a aprender também, né? Mas a nossa tendência natural da grande maioria das pessoas que não está numa busca, que não está no autoconhecimento, eu penso assim, né? É você levar para o lado pessoal, né? Sim. Qualquer questão, você leva para o lado pessoal. Mas aí que tá, né? Você sabe por que a gente gosta de levar para o lado pessoal? A gente gosta de uma sofrência. Não é nem só questão de sofrência, mas é uma questão é um conjunto de informações. A gente quer pertencer, a gente quer ser aceito, a gente quer agradar, tem várias situaçõezinhas aí. Se a gente está no impulso que a gente quer agradar, quer ser o agradador, a agradadora, por que eu estou querendo agradar essa pessoa? O que essa pessoa tem que eu estou colocando ela num nível, num pedestal, em que eu tenha que agradar ela? Ou a gente quer ser, ou a gente quer ter razão, né? Tem a necessidade de ter razão, ser reconhecido. Então, assim, são várias informaçõezinhas que a gente carrega dentro de nós, que é importante a gente se dar a oportunidade de se conhecer. Nossa, eu estou fazendo tal coisa, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu quero receber tal coisa em troca. Opa, então você está querendo uma troca, você está fazendo isso porque você já está esperando receber algo em troca. E aí você não vai receber porque a pessoa não pensa igual a você, ela não olha o mundo da mesma maneira que você, e aí o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, você vai ficar incomodado com a pessoa, você vai ficar irritado e vai fazer um monte de comparações com pessoas que já fizeram algo para você, né, quando você fazia, e aquilo vai te gerar desconforto, e aquela pessoa é uma pessoa errada, e aí a gente cria julgamento,
crítica, e a gente faz um loop, rotula a pessoa, passa o rótulo, passa a cola e põe na prateleira ainda por cima. E não é bem assim que funciona. E a gente só faz isso porque a gente é ensinado de geração após geração a continuar fazendo isso. Agora, a gente parar e ao invés de a gente falar do outro, e a gente olhar para nós, vai fazendo cada vez mais sentido. Porque a gente olha menos para a vida do outro, menos para o comportamento do outro, e olha mais para o que a gente precisa melhorar. Ah, e o outro não gosta que eu faça assim. Ok, você não está dentro do outro. Agora, se você não gosta do que o outro está fazendo, aí você tem que olhar para você. O que está te incomodando na ação do outro? É porque o outro faz e você não está fazendo? Será que é porque o outro tem determinadas coisas que você não tem? Será que isso daí está atrelado, então, a uma ganância, ao querer ter o que não é seu, que aquilo está tendo na vida da outra pessoa e não está tendo na sua? Então, você vê que é um conjunto de informações para você se conhecer mais do que conhecer o outro. Pode falar, não precisa nem ficar levantando a mão, pode abrir o microfone e falar. Tá, obrigada. Às vezes também é uma questão assim, né? Nós, aquela história, né? No mundo da energia, né? Diferente do mundo da física, né? Semelhante atrai semelhante, né? Na minha concepção, pelo menos, né? Sim, e não repele, faz né? sentido. E aí você acaba trazendo pessoas e situações para a sua vida que são, às vezes, espelhos, né? Não só às vezes, né? Na maior parte. Na maior parte das vezes são espelhos, né? E você nem se toca. Uns 80% é um espelho, sim. 80% Exatamente. é um espelho nosso. Porque quando a gente está incomodado com o outro, tudo aquilo que a gente fala, que a gente aponta o dedo e fala, fulano é X, Y, Z, faz tal coisa, e porque eu não suporto tal comportamento, você está falando mais do outro ou mais de você? Porque tudo aquilo que a gente aponta, né, na maior parte desses 80%, a gente está simplesmente vendo, tendo a oportunidade. Isso é incrível da gente se relacionar com pessoas, né? A gente conviver, ter essas conexões. A gente tem a grande oportunidade de ver um espelho do nosso inconsciente que a gente não está vendo, de quem nós somos. Nossa, eu estou vendo que aquela pessoa é impulsiva. Aquela pessoa impulsiva, o dedo volta para dentro. Então, ao invés de eu falar o outro, opa, ele volta tudo para mim. E aí eu paro e faço a minha análise. Então sou eu? O que eu tenho? Quais são os comportamentos que eu já tive ligados a isso? Foram esses. E aí você faz a sua listinha. A listinha, às vezes pode ser 2 palavrinhas, às vezes pode ser umas 15 palavrinhas, né? Algumas 15 situações aí do que você já fez ligado àquilo. E tá tudo bem, não é você se julgar, não é você. Quando a gente conhece as nossas emoções, a gente vai ampliando a nossa percepção, ampliando essa consciência, a gente sai do papel de vítima, sai do papel de ser o coitado ou a coitada, a gente assume o nosso papel, o nosso personagem, de quem nós viemos para ser. E aí, a gente veste esse personagem porque a gente precisa aprender com ele. E aí a gente vai construindo essa história, mas aprendendo com ela. Então, durante a minha história, lá na infância, na adolescência, nesse momento presente, eu já tive esse comportamento. E eu já vi esse comportamento em tal pessoa. E aí, se você está vendo aquele comportamento ainda tem algo que você ainda não viu ou ainda não resolveu. Ou ainda você não se perdoou por ter tido aquele comportamento. Porque aquilo, de repente, estava dentro de uma lista sua de exigências, que aquilo é incabível, mas você também já fez e nem lembrava que tinha feito. Então, é muito legal. Eu gosto muito desse universo das emoções, porque a gente se conhece bastante. E não é um se conhecer para falar para os outros. É um se conhecer para a gente deixar de ser refém, a gente parar de ser uma marionete na mão dos outros. Porque aí, se eles vêm com esse disparador aqui, querendo disparar inúmeros gatilhos em nós, a gente está bem atento a quem nós somos, nas coisas boas e não tão boas que nós já fizemos, e aquilo já não ameaça mais tanto. Aquilo já não nos incomoda, porque a gente já viu que a gente tem determinado ou teve
determinado comportamento. Só que a gente teve determinado comportamento, por isso que eu falei, sem a gente se julgar, se criticar. A gente já teve determinado comportamento porque foi a consciência que a gente tinha naquele momento, né? Era a consciência que a gente tinha naquele momento, era a interpretação que a gente tinha, a visão que a gente tinha outro nível de percepção. Então, você para de se julgar, para de se criticar e para de se condenar. Isso você deixa para o lado. E você passa a ser gentil com você passa a ser mais amoroso e mais compreensivo com a sua própria história. Quando você era criança, você tinha uma percepção de criança. Como que você podia saber tudo da vida e ter um negócio completo sobre suas emoções? Não é assim que funciona. Na adolescência, a gente está num looping de emoções, de mudanças no nosso corpo e convivência com pessoas, um é melhor que o outro, e compara um com o outro, e o cabelo, é a roupa, é o passeio, é isso e aquilo, e a gente vai construindo todo um universo. E a gente faz essa crítica com a gente, porque a gente não é parecido com o outro. Só que quando a gente volta o dedo para dentro, a gente se conhece mais. E aí a gente vai perdoando, respeitando e compreendendo, acolhendo, sabe? Como um nenenzinho, a gente acolhe cada emoção, cada vivência, cada situação com respeito, com amor, porque a gente viveu da melhor maneira que a gente podia viver naquele momento. Nossos pais, cuidadores, aqueles que nos criaram, deram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham, porque eles também receberam. Eles só deram o que eles receberam. Não adianta a gente apontar dedos e falar, porque na minha infância aconteceu tal coisa, mas isso aqui só aconteceu porque meu pai ou minha mãe fez X, Y, Z, e a culpa é deles. Não tem culpado, porque eles também nem sabiam direito o que eles estavam fazendo. Eles só estavam replicando um comportamento que vem de muito tempo. De muito tempo. E aí eles vão também vai disparando neles também um monte de gatilho, e eles só vão reagindo. Porque eles estão tudo no automático. Nós vivemos numa era que estamos todos no piloto automático. Eu estava tendo uma aula sobre redes sociais, e eles estavam falando justamente disso, né? Que nós estamos viciados, estou falando nós como geral, porque se a gente for contar, 90%, né, mexe com o celular. E tá no automático aqui, ó. Ou é aqui para cima, ou é o arrasta para o lado, para cima, e vai virando. E vai passando o dedo. Nossa, e perde um tempo com isso. Quando você vê, você ficou um tempão nisso e não fez nada. Eu estou me policiando muito. Eu entro, faço as questões de trabalho, divulgo as informações que eu tenho que divulgar e caio fora. Porque se eu entrar, eu começo a ser consumida por aquilo. Aquilo ele é como se tivesse um imã, realmente. Ele puxa a gente. Só que é uma questão de eu perceber. Eu ando percebendo como eu me sinto. Dependendo da informação que eu vejo no Reels, nos status, nas publicações, me gera desconforto, me gera ansiedade, me gera uma descarga muito forte. E eu parei e falei, opa, o que eu estou fazendo de diferente? Aí eu lembrei, né? Eu me fiz a pergunta, veio a informação. Você está fazendo tal movimentação nas redes sociais, está ficando tanto tempo, presta mais atenção, sabe? Veio assim, tipo um alerta mesmo, para eu ter consciência do que eu estava fazendo, porque foi uma escolha minha, pegar ele na mão e mexer. Então, eu estou dando permissão para aquilo disparar dentro de mim. Eu que peguei o negócio na mão. Então, eu faço o que eu tenho que fazer e caio fora. Vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, vamos para a gente finalizar aqui, né? Porque senão vai ficar muito longo. A gente vai falar desses 3 disparadores. Eu vou abrir os 3 aqui para ficar mais rápido. Deixa eu mudar. Mas está fazendo sentido? Tá fazendo super sentido, né? Mas às vezes também a gente não consegue perceber as emoções que a gente está tendo, ou a gente percebe, mas a gente não consegue trabalhar elas sozinhas, né? Então, às vezes, também é necessário que a gente tenha algum tipo de ajuda, né? Sim, eu com certeza. Eu estou falando, por exemplo, eu no meu caso, né? Nas questões de altos e baixos, que você sabe um pouco, assim, né? Porque estou mexendo com a questão de energia e tal, não sei o que, né? Chegou um ponto que eu estou vendo, assim, e para onde vai a vida, o que vou fazer e como, e por que eu estou nesse processo, que eu não consigo dar
começo as coisas, mas não termino, né? E é porque eu nunca soube o que eu quis, etc. Tal. Então, eu, por exemplo, estou começando a ver realmente de procurar uma ajuda de um psicólogo, um psicanalista, alguém, para que eu Alguém que te possa ajude a trocar e que entender. me ajude a compreender essas coisas, porque, né, eu já vivo numa cidade que é pequena, né? Eu já sou uma pessoa que tem a tendência, você falou isso um pouco antes, de ficar meio isolada, né? Mas retraída. Mais retraída, exatamente, né? E assim, quando vou ter que resolver alguma coisa lá embaixo, que eu digo, que aqui da minha casa eu vejo a cidade, né? Eu já fico ansiosa, entendeu? Eu não quero, né? Então, assim, mas eu era uma pessoa extremamente sociável, eu sou libriana, eu sou Você sente que aquariana, você está mais introvertida? mais introvertida, muito mais introvertida. E No muito. passado, você se vê como uma pessoa mais extrovertida? Eu era muito mais extrovertida e muito mais alegre. Hoje em dia, eu tenho uma coisa da introversão e da melancolia. Você sabe o que significa isso? Não, Você tem um pêndulo aí? tem o meu da mesa. Então, olha só. Você consegue ver a minha imagem aqui? Espera aí. Consigo. Então, vamos imaginar que eu peguei o fone de ouvido, tá? Que eu tô sem Certo. nada, colar, nada. Então, imagine só, em alguns momentos você estava pendendo mais para um lado, que era o lado da extroversão, né? De você estar mais extrovertida. Só que agora você está pendendo para o outro lado, que é a introversão. Ao Mas invés, isso. ao invés de você estar no equilíbrio, na dosagem dos dois lados. Você não precisa estar extrovertida ao extremo e nem introvertida ao máximo. Você pode encontrar o centro, ter os seus momentos de descontração, de passear, de interagir com outras pessoas e também ter os... Pode vir aqui aparecer e falar oi? Oi! Aqui, ó. Oi, Gabi! Tudo bem? Sim. Vai lá, Que bom! Tá querendo aparecer aqui. Então, assim, a gente ter essa compreensão de que quando a gente fica muito quando a gente fica muito num determinado ponto, estou muito extrovertida, vai chegar um ponto em que a gente vai baixar um pouco mais, é natural. Mas a questão é a gente ter essa consciência que isso vai acontecer, porque é o oposto. E esse é o ritmo, né? Então, se o ritmo veio, né? Você pendeu o seu ritmo para uma determinada energia, agora eu sou só extrovertida, só extrovertida. Vai chegar um momento em que você vai ser mais introvertida. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas vai baixar um pouco. A questão é você não ficar nem em um e nem no outro, é você encontrar a dosagem para equilibrar realmente. Para ficar, sabe aquilo que fala? O caminho do meio? É estar no meio do caminho, nem para um, nem para o outro. Aqui, está seguindo, está fluindo, você está como um rio fluido, ele está caminhando. Acho que essa é a minha dificuldade, né? Não sei se veio pelo processo todo que eu passei, né? Da hemodiálise, de mudar, de vir para cá, não conhecer pessoas, É a muita coisa que questão você do viveu já, transplante. né, Rê? Muita coisa, entendeu? Então, assim, eu fui entrando nesse processo e, assim, não é uma coisa de um ano, de uma semana, foi assim, há alguns anos, entendeu? E por isso eu acho que está na hora de eu começar a trocar com alguém para eu poder também botar para fora tudo isso, É né? importante. É É super importante, é importante. importante você não só falar, mas você também compreender os momentos em que elas apareceram, né? Isso é muito importante, porque você vai se respeitando, porque você estava em outra história, né? Estava em um outro momento. E agora, eu falando com você, por exemplo, veio uma frase do meu pai na minha Hum, cabeça, né? Ele sempre falava assim para mim, do seu pai? do meu pai, porque eu sempre assim, mais nova, né? Essa coisa de eu começar e não terminar as coisas, né? Aí eu quero fazer aula de circo, aí eu fazia aula de circo. Ah, mas agora eu não quero mais. Aí eu vou fazer vôlei, aí fazia vôlei. Ah, mas agora eu não quero mais. Ah, agora eu vou. Aí meu pai falou assim: você começa, eu não vou mais pagar nada, porque você começa as coisas e não termina, você nunca termina. Aí eu fazia jazz, fazia sapateado. Eu acho Ele que era um. falava isso para você. Hã?
Ele falava isso para você. Ele falou isso para mim uma vez, né? Você não termina as coisas. Você começa e não termina, mas eu acho que isso tinha uma coisa muito. Agora também caiu a ficha, falando com vocês, de que aquela história que eu sempre falei para você, né? Eu nunca soube o que eu vim fazer aqui e qual é a minha verdadeira vocação. Então eu ficava, e eu não gosto de rotina, né? Muito. Então eu ficava pulando de uma coisa para outra, de repente, para ver se eu achava a coisa que uau, é isso, entendeu? E ficava de galho em galho. Ficava de galho em galho. E aí veio agora na minha mente essa frase do meu pai e me veio isso agora também, essa informação, entendeu? E é uma coisa que eu meio que estou repetindo agora. Você vê, a gente fez a coisa da mesa. Tem o tempo, tudo no tempo divino, ok. Eu estou tendo os meus sonhos, ok. Mas eu travo, eu não consigo fazer. Por que eu não me permito fazer? Entendeu? Então, assim, eu estou tentando me disciplinar de fazer, mesmo que não seja, que seja um pouco todo dia, mas mesmo isso para mim é difícil, entende? Por isso que eu estou falando que eu realmente estou precisando de alguém de fora que eu possa conversar e me dar uma guiada, porque eu já fiz até, inclusive, como é que é aquela coisa do vocacional? Esqueci o nome. Eu já fiz, e assim, e deu várias coisas que eu posso ser. Entende? Deu várias. Deu. Eu falei, em vez de me ajudar, eu falei, tá me complicando mais ainda. De tudo, desde comunicação, jornalismo, gestão, administração, comunicação, várias coisas, entendeu? Então, assim, mas eu nunca peguei uma coisa. Mas todas elas têm algo em comum. Você consegue identificar o que tem em comum em todas elas? Sim, falar, né? Expressar de alguma maneira. Eu também sempre fui a pessoa para me comunicar, eu sempre fui comunicativa, é isso que eu estou falando para você, sempre fui extrovertida, sempre fui comunicativa, eu nunca tive dificuldade de falar com ninguém de nível social diferente, eu sempre tive amigos de todos os níveis, eu nunca tive problema de todos os jeitos, nunca tive preconceito também com nada, isso é meu desde sempre, mas assim, são coisas que de um tempo para cá eu não tenho me aberto para o mundo. Eu me fechei num determinado momento, no momento que de repente eu ia me abrir de novo, depois que passou o período do transplante mais frágil, veio a Covid e me fechei. E aí começou as práticas espirituais e tá vindo e tal. Mas eu sempre fui, por exemplo, a pessoa que as pessoas sempre procuraram para falar suas coisas, para perguntar ou para pedir conselhos. Eu não gosto de dar conselhos, mas para que se abriram, que sempre se sentiram confortáveis de se abrir. Até porque eu tenho uma coisa assim, você fala as coisas para mim, por mais íntimas que sejam, eu não me lembro. Eu tenho amigas minhas, mas você não lembra que eu falei isso? Eu falo assim, gente, eu esqueço. Então, acho que isso é uma qualidade, porque eu sou muito discreta. São para ficar, né? São informações que são para ficar e tem outras que elas precisam simplesmente sair. Sair, exatamente. Mas entende? São essas coisas que eu estou nessa busca há muito tempo, entende? E aí vem um cansaço. Não sei se nas emoções já se falou de cansaço. Vem o cansaço emocional também, vem um cansaço. Físico. A gente chama de esgotamento, né? Chega um momento o esgotamento, esgota, e você não consegue nem entender o porquê que você está esgotado, entende? Aí fora tudo isso que a gente está passando no mundo, ainda tem as questões de transição planetária e de energia que esgotam também, né? Dependendo de como você está, né? Por exemplo, agora no 12/12, eu fiz uma meditação, tal, não sei o que, eu fui deitar, eu dormi, eu não tinha força para levantar, eu fiquei completamente apagada, sabe? Então, e deixei fluir, porque eu acho que também não adianta você ficar indo contra, você tem que, é o que você falou, tem que ir no fluxo algumas vezes, entendeu? Sim. Então, se o fluxo ia ficar parado e dormindo e me deu sono, e foi uma coisa muito forte, eu fui dormir, entendeu? E pronto, sei lá se eu estou sendo trabalhada espiritualmente nesse momento, acredito que sim, né? Algumas vezes eu lembro, outras não. Mas alguma coisa pegou ali, né?
pegou demais, assim, eu fui... Agora deixa eu te perguntar, essa frase do seu pai, você lembrou agora, certo? Certo. Você concorda com ela? Sim. Você Sim, acredita nela? Você acredita que... eu não é que eu acredite nela. Ele realmente observou uma coisa que eu fazia. Tá. Entendeu? Era uma coisa que realmente eu fazia. E fazia mesmo. Começava o curso de inglês e não terminava, né? E aí, depois de mais velha, fiz Britânia, eu fiz cultura. E aí, mais velha, eu fui fazer o WhatsApp. Fechei o curso, concluí o curso. Mas, assim, a duras penas, entendeu? Mas, assim, sempre soube falar inglês, sempre entendi inglês, não tenho facilidade de falar Foi virando conteúdo, conhecimento, mas em prática não foi colocado, é isso? Não foi colocado, entendeu? Não foi colocado. E aí, né? deixa eu te perguntar, você se cobra por não ter colocado em prática? Eu não me cobro por não ter colocado em prática. Eu me cobro agora, nesse exato momento, por exemplo, eu não estar conseguindo, por exemplo, mexer com a mesa de chiva. Ok. Eu não estar conseguindo. Eu fiz o reiki, ainda estou fazendo self-reiki em mim, mas eu não estou conseguindo fazer nos outros. Isso poderia estar me dando mais renda, entendeu? Como a mesa, Carmel, e eu preciso da grana. Você sabe que eu preciso de mais dinheiro, entendeu? Então, assim, é responsabilidade minha, puramente. Eu não posso colocar a culpa em mais ninguém. A culpa no sentido, é por conta disso, é por causa daquilo. Entendi. Sou eu, entende? Então, eu me cobro nesse sentido, mas eu também sempre fui muito certinha, no sentido de, assim, eu tive uma época que eu tive, por exemplo, anorexia nervosa. E por que eu tive anorexia nervosa? Por que eu tive isso? Eu sei claramente por quê. Na época de estudo, de escola, eu era extremamente exigente. Eu tinha que. O meu caderno era extremamente organizado, as pessoas pegavam para copiar, entendeu? As minhas informações. E Ok. eu me cobrava muito nesse sentido. E teve uma hora que eu fiquei esgotada, teve uma hora que encheu o meu saco, teve uma hora, inclusive, que eu pedi para parar de estudar. Fiquei um ano sem estudar. Você Depois eu precisava voltei. esfriar, né? Você E precisava depois esfriar. eu vou. Aí minha mãe, pedagoga, na época, dona de colégio, não entendeu. O meu padrasto, com quem eu não me entendia muito bem, eu me lembro que interveio e falou: Você me disse que nos seus 15 anos, né, falando para minha mãe, você teve esse momento também. Então ela também tem o direito de ter esse momento. E eu fiquei exatamente um ano sem estudar, sem fazer absolutamente nada, cansada, e depois eu voltei, terminei e concluí o segundo grau, né? E fiz uma faculdade. Direito, que eu achava que era bacana. Né? Mas eu vejo assim, depois você me fala se isso faz sentido ou não, tá? Mas assim, a gente vive hoje num mundo em que a base dele de informação cultural, independente se é escolar, se é religioso, se é social, a base sempre teve à frente muitos homens. Os homens da sociedade, eles sempre moldaram o caráter como que tinha que ser, as leis, isso e aquilo, tá? O que funciona para homens nem sempre funciona para mulheres. Homens têm um nível de produtividade que é diferente da produtividade da mulher. Homens, eles vão pensar de uma maneira diferente e a mulher vai pensar de outra. A criatividade da mulher é diferente. Então, assim, a gente seguir o mesmo fluxo como de um homem, nem sempre vai fazer bem para nós como mulheres. Eu Porque, entendo, mas eu também tenho uma personalidade que tem um lado masculino forte. independente disso, todos nós temos o princípio, não é o sexo, tá? É o princípio feminino e o masculino. Ok. A gente tem que também saber dosar, assim, a mulher, quando ela nasce com o arquétipo mulher, ela já vem com um feminino um pouco mais elevado. Normalmente, e aí conforme ela cresce, ela vai convivendo com outras pessoas, e aí ela vai se espelhando em algumas pessoas, e aí ela vai aflorando ou mais o feminino ou o masculino, e ok. Mas a questão é,
você tem um princípio que é o feminino. Você pode ter o masculino e ele faz parte, e é importante equilibrar as duas partes, o yin e yang, equilibrar eles. Estar em paz com essas duas partes. Entender o quanto esses impulsos seus, eu entendi dos meus impulsos, do meu princípio masculino, as reações que eu tinha, as cobranças que eu tinha comigo, e como eu manifestava ela para os outros. E eu entendi alguns dos meus princípios femininos, os meus valores do meu feminino, que eu estava deixando totalmente de lado para viver num sistema criado por homens, criado assim, tipo, de produtividade, de você tem que fazer exatamente isso, e isso aqui é o padrão que você tem que seguir. Isso estava me deixando doente. E não é assim. Então você tem que encontrar algo que vai te equilibrar. Se a fala dele faz sentido para você, se você concorda com essa fala, é legal você observar mais você. Depois a gente até conversa no particular mais sobre isso, porque ele é um assunto que ele vai ser extenso, tem bastante coisa aí que dá para a gente desmembrar de dentro dele, mas é legal que você já conseguiu ter acesso a algumas informações e já conseguiu soltar algumas informações que você tinha aí guardada, né? Você já trouxe algumas informações, tá? E aí depois a gente retoma ela lá no WhatsApp, você me chama lá e a gente vai retomando ela. Tá, gratidão. Foi só um insight que veio mesmo. Muito obrigada, desculpa. Não, isso é bom, é importante, porque por mais que a gente esteja em poucas pessoas aqui no Google Meet, tem pessoal no Instagram, e também tem quem vai assistir depois. E muitas pessoas que vão assistir depois, às vezes faz muito sentido isso que está sendo falado, que está sendo conversado, tá? Então, assim, só para a gente não deixar esse vídeo tão longo para quem for assistir depois, eu gostaria só de finalizar falando dos disparos das nossas emoções ligadas à nossa tristeza, que normalmente são informações que remetem à perda, ao fracasso, como essa que ele falou para você. Porque essa que ele falou para você é como se tudo que você faz, você nunca termina. Você não dá continuidade. E talvez no conceito dele, ele tinha um jeito diferente de você de lidar, e tá tudo bem. E hoje você tem uma maneira diferente de lidar. E tá tudo certo. E às vezes você deve, assim, depois a gente vai construir isso mais com calma, mas assim, pensando assim, ó. E eu já fiz várias coisas diferentes uma da outra. E tá tudo bem, eu entendo todos esses processos. E eu aprendi coisas incríveis com cada uma delas. E eu uso hoje, eu casei todas elas em um único projeto. Mas eu trabalho todas elas juntas. Eu não isolei, não me afastei. Em alguns momentos, eu olhei exatamente dessa maneira que você falou. Eu me descrevi exatamente dessa maneira. Começa uma coisa e nunca terminei. Eu me considerei nesse campo aqui, ó, como uma fracassada. Falei, nossa, eu sou uma fracassada. Tudo que eu começo, eu nunca termino. E não é assim. Tudo isso que a gente começa e não termina, teve um começo e teve um certo fim, porque a gente tirou alguma lição, a gente tirou algum aprendizado. Serviu por um certo tempo. De repente, a gente não precisava mais continuar ali, porque a gente tinha que usar o nosso tempo para fazer outras coisas e adquirir mais conhecimentos, porque lá na frente, naquilo que a gente ainda não conhece, pode ser que a gente vá usar aquilo. E mesmo que não usar, naquele momento em que você vivenciou, trouxe alguma lição, trouxe algum aprendizado. Você usou aquilo no momento em que você precisava daquilo. Então, você mudar o olhar, nossa, sou um fracassado, sou uma fracassada, para um olhar, eu não fracassei, eu somente tive grandes oportunidades de aprender mais. Não tive fracasso nenhum. Eu tive muitas oportunidades. Se veja como uma pessoa que teve inúmeras oportunidades na sua vida. Você entende que a visão muda? Sim, e realmente eu tive inúmeras oportunidades na minha vida, né? E uma das oportunidades que eu tive que veio pela dor e que me ensinou muita coisa foi a questão minha, da minha questão da Sim. minha doença, né? E que me mostrou muita coisa e que me fez abrir mão de muita coisa no sentido de ter mais paciência, persistência, resiliência, determinação, mesmo tendo medo de não saber, da incerteza, seguir adiante, né? Então, assim, Sim, porque eu tenho orgulho. Muito intenso de emoções, né? Passou Sim. muita história, muita coisa na sua cabeça no momento que você estava vivenciando.
É a coisa que eu acho que eu tenho que agora fazer é entender que isso já passou, é passado e Não não é, faz parte mais da minha história. eu não vejo Entende? nem só como uma questão de um passado ou que passou, mas você aprendeu algo, serviu naquele momento foi útil, te fez bem, naquele momento fez todo sentido. Sim, eu pude ajudar pessoas também. Eu pude ajudar pessoas. Aí começa você ter empatia com você. É você ser amável, você ser gentil e respeitosa com a sua história. Só você viveu e só você experimentou a sua vida da sua maneira. Ninguém mais. Só você sabe o que você sentiu. Só você sabe o que você vivenciou emocionalmente, mentalmente. Só você sabe como você administrou isso dentro de você. Isso está só com você. Então, se ame mais, respeite mais, reconheça a sua história. Sua história tem poder. Sua história não tem fracasso. Sua história tem inúmeras oportunidades de crescimento. Quantas coisas você já passou, já vivenciou, e olha onde você está hoje. É verdade. Eu tenho até uma meditação que eu tenho feito que tem. Onde você está hoje, assim, de posição social, conta bancária, mas como você está Não. hoje com você. A sua maturidade, a forma que você vê o mundo, a maneira que você enxerga, como você sente tudo, com certeza é diferente de uma pessoa de 20, 30 anos atrás. Com Que talvez, certeza. que talvez não desse nem valor a nada disso. É. E eu acho que ainda tem que dar muito mais valor, assim, sabe? Eu ainda Mas sinto isso. a questão é você realmente ter a empatia primeiro com você. A empatia é você respeitar todas essas movimentações. Imagine, você não sabia todas as suas emoções. Você não sabia gerenciar todas as suas emoções, você não sabia conversar e validar e reconhecer elas e entender que não houve certo e errado, não houve fracasso, houve oportunidades. E aí muitas conversas vieram na mente e foram criadas e sustentadas por muito tempo. E tá tudo bem, porque naquele momento você não tinha todas as informações que você está tendo hoje. Mas hoje é é uma nova construção para o seu futuro. Então, pensando que nesse momento, nesse instante, e os instantes que a gente já conversou anteriormente, já são o seu passado. São o passado do que você está construindo para o seu futuro. E amanhã você vai enxergar totalmente diferente. Um amanhã, assim, tipo, daqui uma semana, daqui um mês, porque você vai se olhar de outra maneira, com mais carinho, com mais gentileza, sem tanta cobrança com o que você fez, com o que você tem que fazer, com as suas exigências internas. E sabe o que, Carmel? Eu sempre fui o tipo da pessoa que sempre tive muita empatia e sempre me preocupei mais com o outro do que comigo. De repente aí também me caiu a ficha, de repente daí veio a anorexia, de repente daí veio a falta de autocuidado para comigo, entendeu? Eu sempre abri muito mão de olhar para mim, de ser um pouco, vamos dizer assim, egoísta, no sentido de eu primeiro e depois os outros. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou poder? Mas você sabe por que isso? Tem um porquê. Porque você é mulher. Nós, somos, nós, nós crescemos com o intuito, nos ensinaram a servir, a cuidar, a gerar bem-estar para as pessoas. Isso foi ensinado desde pequeno nas escolas, na sociedade, nas novelas, nos livros, nos filmes. Todas essas Mas eu histórias. vejo que eu tenho amigas que não são assim. Mas Não você são. Eu Você, tenho essa questão de elas não tiveram cuidado. a mesma criação que você, elas não viram a vida da mesma maneira que você. Se você pegar a Renata lá atrás, a criança, ó, olha só, vou até trazer um negócio para cá. Ó. Você falou de passado, eu vou trazer uma linha de tempo aqui, ó, para a gente falar. Não tem nada a ver com emoção nesse momento, mas eu vou falar dela porque eu estou sentindo que é bom.
E você, inclusive, falou uma frase que eu estou usando numa meditação, que tem vários decretos, que um deles é assim: minha vida é minha e ninguém pode vivê-la por mim. Que você fica Ninguém afirmando pode isso, viver ela por entendeu? você, de jeito nenhum. Então, isso aqui, ó, ele faz parte de uma das dinâmicas que eu uso dentro da mentoria, tá? Que a gente olha mais profundamente para a linha do tempo mesmo, e a gente compreende os nossos registros, tá? Então, aqui, ó, só para fechar, a gente tem os disparadores emocionais da tristeza, que são mensagens, informações, textos, filmes, que são informações, códigos, né? Códigos através de palavras, de sinais, de expressões que simbolizam perda, que falem de fracasso, que mostrem questões de reprovação, né? Uma prova, a pessoa, né? Alguém rígido com aquela pessoa. Tudo, esses três aqui são só três, mas eles disparam todas as emoções de tristeza. E aí, quando dispara isso, a gente se culpa, a gente entra nas outras emoções secundárias de medo, de raiva, porque a gente se cobra, se tortura, e vem todo um diálogo, né? Então, aqui a gente já aumentou o nosso leque, a gente entra todo num diálogo, nesse looping emocional de informações dentro de nós, por simples palavrinha. Uma simples palavra que vai acionar aí um monte de dor, de perda, de momentos que você já perdeu na sua vida. E só você sabe o que foi perda, o que você registrou de perda. Pode ser uma perda material, pode ser uma perda de algum brinquedo, um jogo, mas pode ser perda de alguém muito querido para você. Pode ser uma perda afetiva, pode ser uma perda ligada à parte profissional, pode ser uma perda ligada a você se perder de você. Então, assim, tem várias informações que atrelam e ligam a essa questão do perder. A questão é o que está dentro de você que liga, que dá, sabe quando dá liga na massa e a gente consegue juntar a massa e a massa fica bem redondinha? É isso, é você entender qual é esse gatilho dentro de você, o que pega. Ah, pega no meu relacionamento, pega no meu valor de liberdade, pega no meu valor de justiça. Você vai entendendo de você. Porque, ó, igual você trouxe uma informação, porque eu já ouvi uma frase XYZ que está associada à questão de fracasso. Oi, amor. Você viu que linda? Depois a gente vai para a mão na chuva. Então, ela voltou. Não, você. Então, tem muitas informações que a gente recebe ligadas à reprovação. A gente é reprovado desde criança. Porque quando a gente é criança, tem alguém cuidando de nós. E essa pessoa que está cuidando de nós, ela está fazendo o melhor que ela pode dentro do caos que ela vive, que está ligado a cuidar de uma casa, a fazer comida, a fazer toda uma gestão de uma casa, ou mesmo aquilo é a função do trabalho dela. E ela tem inúmeras responsabilidades, culpas, frustrações, medos e aquela confusão, e ela transmite aquilo para a criança. Vê como uma coisa casa com a outra, e a gente vai ver aqui, ó, nessa linha do tempo. A nossa linha do tempo passado, a gente trabalha. Olha essa questão criança. Olha essa nossa questão da adolescência. O que a gente registrou, então, aqui, ó, eu gosto de trabalhar sempre com pelo menos 3 registros que a gente lembra de imediato. Registros de limitação. Nessa linha do tempo. Aquilo que a gente lembra, né, que nos limitou. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser uma brincadeira, pode ser algo que você viu, que você sentiu, pode ser algo que você recebeu através de uma palavra de um professor, pode ser através de um amigo. Enfim, todos eles, a gente vai receber essas informações de alguma forma e a gente vai guardar. A questão é o que nós estamos guardando. Pensa assim, ó, cada um desses daqui, ó, é um baúzinho. É um baú. E cada um desses baús possuem informações dentro dele. A questão é o que está aí dentro. Então, dentro do baúzinho de limitação, o que está lá dentro guardado em vocês? Vocês não precisam nem me responder, que é uma questão aqui que eu estou sentindo de trazer para vocês fazerem uma reflexão mesmo, tá? Quais são as informações, os registros que você guarda aí dentro de você
com relação ao apego. Você é apegado ao quê? Você tem registro de apego a animais, a uma história, a um amigo, a uma situação específica que aconteceu na sua família? Ao que você tem apego? É pessoas, é lugares, são situações, são memórias, são objetos? Onde você se apegou? Por qual motivo você se apegou? Qual é o valor emocional, sentimental que só você colocou ali dentro? E você sabe o impacto que ele tem dentro de você? O que é que está aí dentro desse baú? Sabe que me veio outro insight também, Carmela? Adoro isso mesmo, Rê, pode trazer. Por exemplo, nada, mas vamos lá. Por exemplo, antes de eu nascer, a minha mãe perdeu o neném, teve um aborto espontâneo. E quando ela engravidou de mim, engraçado que meu nome significa renascida, né? Aquela que tem a força vital duplicada, né? Quando ela engravidou de mim, ela teve que ficar de cama 5 meses. Ela não podia se mexer, né? Na época era assim que se fazia. E aí me veio o insight da questão do medo, dos medos que eu sentia, devem ter a ver com enquanto ser no útero dela, do que devia estar passando na cabeça dela. Porque ela perdeu teve que ficar deitada e com o risco de perder o segundo, né? Tanto que ela me disse uma vez, contando essa história, que ela não podia fazer nada, minha avó não deixava ela se mexer, não deixava fazer nada, né, com medo dela abortar de novo, e que ela falou, quer saber, eu não vou ficar mais deitada, eu não vou ficar mais nessa, eu não vou ficar mais com medo, eu vou levantar e vou começar a fazer as coisas. E isso deve, com certeza, ter vindo para mim enquanto feto dentro da barriga dela. Por quê? Porque... Hã? Por que você acha que você carregou isso? Isso daí essa história você escutou, certo? Não, eu escutei agora, depois de velha. Agora. E aí, falando sobre a questão do medo, né? E associando com a questão do rim, que tem a ver com isso na cultura chinesa, né? É que me veio esse insight agora, que eu provavelmente, enquanto feto, que estou ali dentro e estou participando das emoções que ela estava sentindo, mesmo eu não querendo, né, que ela está me carregando, isso deve ter vindo para mim com muita força, por exemplo. Apesar de muita gente falar que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou uma pessoa determinada, que eu sou uma pessoa positiva, entendeu? E às vezes eu não me achar assim, eu não me ver assim, entendeu? Mas as pessoas me enxergam assim. Então, você assim, não se vê assim. Eu às vezes não me vejo assim, apesar de passar por tudo que eu passei. Eu sei que eu tenho eu sei que eu tenho a força, eu sei que eu sou forte, eu sei disso, mas eu não consigo me enxergar assim muitas vezes, entendeu? A gente não se enxergar assim a todo momento, né? Nós não somos a super mulher, né? Não. O arquétipo da super mulher faz a gente ficar fora de si, né? Sim, e é necessário a gente ter a fragilidade, a vulnerabilidade que apareceu aí, né, num dos que a gente abriu, apareceu a vulnerabilidade, né, como emoção secundária. E ela é uma coisa belíssima do meu ponto de vista. Você permitir se mostrar vulnerável e falar com quem você confia que você está num momento de vulnerabilidade, isso é de uma grandeza muito especial, né? Eu vou falar aqui no caso por mim, né? Você trouxe essa questão aí da sua mãe. Ela, assim, tem várias questões aí que ela pode ter carregado com ela. Ela com certeza deve ter sentido muito medo. Com certeza, porque deve ter doído, assim, uma dor realmente emocional. Então, não é que ela tenha feito isso de propósito. Com certeza que não, imagina, ela nem tem noção disso.
falava, né? Nem se falava que o bebê ia absorver as coisas que a gente estava sentindo. Pois né? 48 anos atrás não se tinha essa concepção que se tem hoje. Não tinha consciência. Hoje a gente tem um pouco mais de clareza e um pouco mais de entendimento sobre isso. Então a gente toma um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente está alimentando dentro de nós. Então, essa questão é muito válida, porque, imagine assim, ainda que você soube agora, tem muitas pessoas que nem souberam que tiveram pessoas que não tiveram alguma situação de perda realmente na família de bebê, né? Então, é uma situação que antes não falavam que era normal, é natural, tipo, acontece em toda a família. Então, vamos continuar aqui essa questão, né? Então, dentro dessa linha do tempo, é legal você compreender essas questões e informações, esses registros do que limita, que você registrou de limitação, o que você registrou e você se apegou, tá? Essas questões de rejeição. A rejeição não é que alguém te rejeitou, mas sim a interpretação que você teve sobre rejeição, que você recebeu que outros estavam te rejeitando, porque em algum momento você sentiu que poderia ser menor do que aquela pessoa, entendeu? Então, às vezes podem ter inúmeros registros aí ligados à rejeição. E, às vezes, a rejeição, ela automaticamente faz com que a gente faça o quê? A gente se coloca para baixo, a gente se diminui, a gente coloca o outro num pedestal e automaticamente a gente está aqui embaixo. Se o outro está aqui e a gente está aqui embaixo, a gente sempre tem que olhar para o outro assim, ó. O outro é maior que eu. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, é legal você olhar dentro essa questão dos registros que você absorveu, que você se permitiu fazer essa conexão. Desejos, né? Olha só, a linha do tempo a gente tem várias informações, né? Desejos, quantas histórias, quantos desejos você criou dentro de você. E aí, como você registrou esses desejos dentro de você? Quais foram as histórias que você contou para você sobre esses desejos? Quais foram as histórias que outras pessoas contaram e que você comprou a ideia do desejo de outra pessoa e você absorveu? Quais foram as emoções que você colocou ali junto, né, que você associou junto com aquele desejo? Uma coisa, ela vai casando com a outra. E aí temos aqui, ó, mais alguns, como traumas, histórias familiares, nossas questões amorosas, as vivências que nós tivemos, né? Como nós experimentamos a vida e as nossas dependências. E tudo isso, fazer essa listinha desse baúzinho realmente, desses registros que estão em cada um desses baúzinhos, de como nós interpretamos, sentimos, absorvemos esses registros dentro de nós. O que a gente permitiu ser registrado? Esse registro veio de quem? Eu escutei, eu vi numa novela, eu vi numa história, eu vi num livro. Alguém falou, eu vivi isso na escola, eu vivi isso na infância, eu vivi isso com a família. Igual você trouxe essa questão agora, Rê, dessa história familiar. Isso é uma história familiar. Então, você tem um registro, por mais recente que seja, você tem um registro familiar de um aborto. Tem um registro aí. Então, além desse, qual mais registro que tem aí? Tem registro de dor, de vulnerabilidade, de abuso, de violência? O que tem aí que você guardou e que te prende onde você está? Então, essa linha do tempo, ela, assim, eu mensuro, dentro da mentoria, a gente mensura, a gente abre ela assim, e você já vai automaticamente escrevendo em cada uma delas, para não deixar para fazer em outra hora, fazendo aqui e no agora, tá? Isso aqui é importantíssimo. Aqui eu fiz uma abertura, tá? Tudo isso acontece lá no passado. Só que ele influencia diretamente no presente e no futuro. Pode ver que aqui eu não coloquei nem presente. Eu só deixei o futuro ali. Mas ele interfere no presente. Tudo isso faz parte do seu presente, porque você guardou, porque você registrou. Enquanto está guardado, enquanto está registrado, enquanto está no seu baúzinho e você não resolve isso, isso vai estar sempre pesando na sua linha do tempo do presente. Faz sentido?
Conseguiram Sim, entender? sim, faz sentido. A- Apesar da gente ter uma noção de que passado e futuro são ilusões, porque só existe o agora, né? Só existe o agora, mas o agora, ele é somente o reflexo do que você construiu no passado. É verdade. Agora já é o passado do futuro. O futuro é daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto já é o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou cair aqui do lado. Cruz credo, Carmela. Certeza. Essa é a incerteza da vida. Essa é a É a incerteza impermanência. do nosso processo. Isso é o mistério da vida. A gente não sabe o que vai acontecer nesse futuro daqui a 1 segundo. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo que eu já falei nesses minutos atrás já passou. Já foi, já é o meu passado. Passado de vocês. Falei pra caramba. Agora a questão aqui é tudo isso aqui a gente tem limitação. Todos nós, seres humanos, tá? Temos limitações, apegos, rejeições, desejos, temos traumas, temos histórias familiares, temos situações amorosas, as nossas ideologias amorosas, né? Através dos desenhos que a gente assistiu, novelas, filmes, isso, todo esse conto de fadas, e a gente traz para o nosso relacionamento. Vivências, como a gente viveu, experimentou a vida, se é que a gente se deu oportunidade, e as nossas dependências. E tem muito mais, tá? Mas aqui eu trouxe algumas. E todas elas têm algo em comum: os disparadores das nossas emoções. Eu vou até deixar isso aqui, até o último a gente vai falar de novo dessa linha do tempo, porque todos os disparadores que a gente vai falar até o 7º encontro afeta tudo isso. De acordo com cada disparador que vai pegar e gerar uma onda, um tsunami dentro de nós de emoções, de sentimentos, de reações, de comportamentos, falas, expressões, a gente vai criando novos registros. A gente vai conectando a registros anteriores. A gente vai acessando registros que já vieram antes. E aí, como é que a gente resolve, né? Eita, nós, já tá agora assim um balde de emoção saindo, imagina. Vamos resolver, vamos botar para fora. A questão, então, botar para fora, mas é botar para fora cuspindo, falando tudo, ou é um botar para fora de se amar, se respeitar, compreender sua história. Todos tivemos histórias. Se amando, se respeitando, com E muito respeitando amor, agradecendo, Sabe aquela recebendo. coisa? Você ama ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai amar outra pessoa. E aí a gente vê muito claro. Na minha visão, hoje eu consigo ver que nós estamos num mundo muito distorcido. E talvez ele já esteja distorcido há muito tempo. Porque nós não amamos ao próximo como nós nos amamos. Com certeza. Porque nem sempre a gente se ama. E até por isso, às vezes, você não consegue ter relacionamentos legais, né? Porque se você não tem o seu amor próprio, como é que você vai conseguir trazer alguma coisa bacana para sua vida também? Sabe o que a gente acaba fazendo? Um amor repleto de condições. É não incondicional, mas condicional, né? Não é o incondicional. Sabe o que é o incondicional? Eu vou contar uma história que aconteceu semana passada. Acho que faz umas 2 semanas aqui em casa. Antes de dormir, eu estava fazendo uma oração com a Gabi. E aí ela pegou e falou assim, ela parou. Sabe quando a criança... Ela parou. Mãe, você ama o meu pai do jeito que ele é? Tudinho assim, ó, do jeitinho que ele é? Falei, como assim, Gabi? É com as coisas boas e as não tão boas. Você ama ele, né? Eu falei, Gabi, eu vou pensar na sua pergunta, tá? Talvez não era aquilo que ela queria escutar. E aí ela chamou ele e ela fez a mesma pergunta para ele. E aí ele também ficou pensando. E aí ela olhou para nós dois e falou assim, mas eu amo vocês dois do jeito que vocês são. Olha que beleza, criança, meu Deus. Aquilo foi uma resposta do que eu tinha feito uma pergunta recentemente com relação ao amor incondicional. Porque esse amar ao próximo como a ti mesmo é isso. Você amar suas partes boas e as suas partes não tão boas. É você se amar por completo. A sua dualidade, a sua
complexidade, amar os seus altos e baixos, amar essa linha do tempo sua, compreender que você tinha sua consciência em determinados registros, em determinadas situações, e você só foi agindo de acordo com o que você recebeu. E hoje, você consegue ver tudo isso de outra maneira, tudo bem. E você vai enxergar o seu futuro diferente, e lá na frente, provavelmente, você vai enxergar totalmente diferente do que você está enxergando hoje. E isso é o processo de evolução. É a compaixão, né? Eu me aceito como eu sou, né? Eu desejo que meu coração seja curado de todas as suas dores, né? Eu desejo um grande bem-estar para mim, né? E isso para o próximo também, né? É a compaixão. É a compaixão. Mas assim, aquilo é claro assim, ó, se eu pedir paciência, não vai me dar paciência assim, ó, de mão beijada. Olha, tá aqui, isso é a paciência. Acolha ela no seu coração e agora você é um ser extremamente paciente. Não vai te trazer situações para você ter paciência. Exato, é isso. Vai trazer um monte, vai trazer, até dependendo da maneira que você pedir, vai trazer um caminhão de informação para que você coloque em prática a sua paciência. Ela não vai vir assim, toda linda, maravilhosa. Não, ela é uma construção. Foi o que você falou para mim naquela carta, né? Que você falou para mim, né? Tá falando para você, você vai conseguir se harmonizar de acordo com os conflitos que vão aparecer para você, né? Eu falei, meu Deus, não dá para ser mais fácil, não. Então, mas sabe o que é? Nós somos acostumados que a gente quer algo mais fácil. E nem sempre as coisas são mais fáceis. Não foi na frente, tá, amor? Ela trouxe um espelho. Olha aí. Olha o que é, né? Ela trouxe um espelho. Ó, Gabi. Um espelho de coração. E o espelho, olha só, ele tá falando justamente sobre isso, né? Sobre o amor incondicional. Lembra que você perguntou pra mamãe? É o que eu falei, o que você me perguntou. E aí, não, é para cima, amor. E aí, esse espelho é justamente isso, é espelho da alma. Né? Assim, mamãe, deixa eu usar. Que é justamente isso. É a gente olhar para nós. É a gente amar as nossas partes, é a gente se olhar no espelho e a gente amar aquilo que a gente está vendo. Sem filtro. Sem filtro. Obrigada, amor. Entendeu? Então, só para a gente fechar a nossa linha de raciocínio, todos os disparadores das nossas emoções, todos os comportamentos que nós e todos aqueles que vieram antes de nós, nossos pais, avós, irmãos, tios, tias, todos eles tiveram seus disparadores, eles tiveram os seus comportamentos e eles tiveram todas as suas emoções. Tá bom, amor, obrigada. E eles viveram as suas vidas de acordo com o que eles estavam interpretando e da melhor maneira que eles puderam. E eles tiveram seus inúmeros registros. Agora chega de perto na frente, tá bom? E eles tiveram seus inúmeros registros e eles transmitiram essas informações de geração após geração. Eles foram compartilhando, eles fizeram uma rede de compartilhamento familiar. E a gente foi levando em alguns disparadores que nós vivenciamos hoje, disparam alguns comportamentos que nos associam às nossas memórias que a gente carrega, daquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente carrega dos nossos ancestrais e também daquilo que a gente percebeu. Tá? E ao longo desses últimos dias aí, nos próximos dias temos mais 4, né? A gente vai fechar esse quadro para entender mais completamente como isso, uma coisa casa com a outra, e como todas elas interferem nesse aqui e agora, que é exatamente esse meio do tempo, esse processo aqui. Ó. Isso aqui é o aqui e o agora. Ó. A gente não consegue ver nem passado e nem futuro. Isso é o aqui e o agora, onde temos limitações, apegos, rejeições, desejos, traumas, histórias familiares, questões amorosas, vivências e dependências. Tá fácil, né? Oh. Não, tá muito bem. Legal, Carmel, muito, muito legal, assim, meus parabéns, assim, tá muito bacana, assim, o seu trabalho tá lindo, você tá com... Assim, a gente precisa aprender cada vez mais, né, sobre nós, né?
Sim, cada vez mais. O autoconhecimento é fundamental, fundamental. E isso é a nossa construção. E aí, aquela questão, a gente solta, abre os nossos baúzinhos e vai soltando, a gente vai ficando mais leve. Aquilo que pesava muito, agora já não pesa tanto, porque a gente vai vendo a vida de uma maneira mais leve. Só que isso acontece gradativamente, de acordo com o que a gente está se permitindo. Porque você pode pedir paciência, mas você não colocar em prática absolutamente nada. Você pode pedir, eu quero limpar todos os meus traumas, mas ainda assim você não quer colocar nada em prática, você só quer terceirizar para outra pessoa resolver isso para você. E não é bem assim que funciona. A gente tem que ter as nossas responsabilidades sobre aquilo que a gente cria, sobre aquilo que a gente alimenta. Ela é a minha responsabilidade total. Ela está aqui, é minha responsabilidade. Consigo ver, consigo pegar. As minhas emoções também são minha responsabilidade, mas eu não pego elas, mas eu sinto. Eu percebo o meu corpo, como eu me expresso. Meus pensamentos também são minha responsabilidade, porque estão comigo. Eu tenho que perceber o que está fazendo bem, o que não está, que tipo de conversa faz sentido, que tipo de conversa me destrói, que tipo de ambiente vai conectar e que tipo de ambiente não vai conectar, o que eu preciso aprender, o que eu não preciso aprender, o que eu posso soltar e o que eu ainda estou apegado. Mas isso são escolhas, e automaticamente as minhas ações, meus impulsos, minhas reações vão agir de acordo com isso que se comunica dentro de mim, meus pensamentos e meus sentimentos. Porque é junto, é conjunto, pensar, sentir e agir. Penso, sinto, ajo. E muitas vezes eu sinto mais, para depois eu pensar e depois eu agir. É assim, né? A gente tem esse turbilhão dentro de nós. E só uma informação. Imagina assim, a sua vida. 20%, um número, tá? 20% do que acontece no seu dia a dia é decisão racional que você tem. Os 80% é emoção. 80% das suas ações, dos seus impulsos que você tem hoje, são totalmente ligados a emoções primárias, secundárias, a esses sentimentos, a essas conexões, esse número de registros que a gente carrega dentro de nós. Certo? Certo, amor. Então, deixa eu parar aqui no Instagram. Encerrar aqui. E aqui eu vou parar de gravar agora. Peraí. Gratidão para vocês, tá? Gratidão mesmo por toda a participação. Gratidão, desculpa se falei demais. Espero de coração que tenha feito muito sentido esse encontro para vocês, que vocês tenham realmente compreendido e que ao longo dos próximos dias faça mais sentido para vocês, que vocês possam compreender cada vez mais tudo isso, esse universo que está aí dentro de vocês. Pode usar, filha. E se respeitando, entendendo que é gradativamente, é um fluxo contínuo que nós temos dentro de nós, tá? Tá bom, meu amor, te agradeço imenso aí, desculpa por falar tanto, mas namastê, Harion. Faz parte e é bom quando fala, porque solta realmente e traz à tona outras informações que vão fazer sentido para você e para outras pessoas. Por isso que eu gosto dessa parte interativa aqui no Google Meet, porque é legal escutar, é legal ver as mensagens de vocês e participar realmente assim, ativamente. Não só pegar e abrir os negocinhos aqui, porque eu tenho uma linha de raciocínio. E a de vocês é diferente, eu tenho algumas vivências, a de vocês é diferente. Então, essa troca, ela é construtiva, ela é muito boa, porque, principalmente para quem vai assistir depois no gravado, e vocês também, né, podem assistir depois várias vezes, vai caindo outras fichas, vai caindo outras informações, sabe? É como se fosse aqueles filmes que a gente pode assistir várias vezes e que sempre vai ter alguma informação que às vezes a gente não processava e depois a gente começa a entender mais. É isso, é sobre isso. Nossa, hoje já caiu algumas para mim, né? Não, mas que bom que você se permitiu aí, né, participar, interagir. A Rê ali no chat também. A Rê, ela é da minha família e, nossa, ela
sempre compartilha, sempre participa e traz muitas questões aqui. Fiquei muito feliz aí que ela participou mesmo no chat, acho que ela está no trabalho. Então, eu agradeço vocês de coração mesmo. E no sábado, vai ser a 1h da tarde, a gente vai falar desse aqui, ó. Vai falar de mais algumas emoções aí, desse carinha aqui. Tá bom? Tá no mudo, Rê? Tá ótimo. Cara, sabe o que eu achei no YouTube um vídeo seu ensinando a fazer comida? Porque aí que. Sabe aquilo que você falou? Eu comecei várias coisas e eu não parei, né? Falei, meu Deus, será que ela tá fazendo? Porque você tinha falado que ia começar um curso, mas aí eu vi que era de anos atrás. Porque assim, eu sou formada em gastronomia. E eu gosto, sempre fui na linha de professora, dando aula de gastronomia, de confeitaria, de panificação. Nessa linha. Não, é o R. E nessa linha realmente de ensinar na prática. E aí, no desenvolvimento pessoal, eu estava sentindo muita falta disso na prática. Porque eu posso falar, posso contar história, posso mostrar livro, mas a prática, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, para você ter ideia, peraí, Gui, só um minutinho. Para vocês terem ideia, eu vou até mostrar aqui. Ai, fechei o que não era para fechar. Para vocês terem ideia da prática que eu gosto, é isso aqui que eu estou falando. Eu estou montando aqui todas as dinâmicas. Eu tenho mais de 70 dinâmicas aqui montadas. Eu tenho muito mais conteúdo que eu preciso trazer para cá, que é tudo para somar, para agregar. Isso aqui é na prática. Eu dou o link para vocês. É uma coisa muito legal. Junto comigo. Junto. Isso aqui é para participar e escrever junto. Quer ver? Ó, eu vou até abrir um aqui, ó. Vamos mais perto desse aqui, ó. Esse aqui faz muito. Igual, ó, a gente estava falando, ó, esse daqui faz sentido com o que a gente estava trabalhando ali. Não, amor, tô conversando ainda. Vai e volta. Só um pouquinho. E aí, a gente estava falando da linha do tempo, certo? Na linha do tempo, deixa eu ver se dá para eu. Olha, eu vou até colar a linha do tempo aqui, ó, para a gente conseguir enxergar ela aqui de novo. Tá arrasando na tecnologia, hein, amiga? Essa ferramenta ela é muito boa. É que eu fui fazendo tanto curso na área de liderança, na área de desenvolvimento realmente pessoal, e aí eu descobri essa ferramenta, eu me encantei. Eu me descobri com ela e ela é muito dinâmica. Eu passo o link para vocês, vocês preenchem todos esses quadradinhos aqui para mim. Ela é muito legal. Então, assim, ó, dentro dessa linha do tempo que a gente estava falando, referências. Quais são os seus modelos de referência? Lá na sua infância, você anotar tudo que veio. Quem foi meu modelo de referência na minha história, lá na minha infância? Ai, foi fulano, foi ciclano, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha avó, foi o periquito, foi o cachorro, foi o vizinho da rua, foi... você anotar quem foi sua referência. Foi o professor, foi a escola. Não importa, é você anotar. Quem você lembra que foi uma referência para você. E aí você lembrar, na sua adolescência, quem foram os modelos de referência para você. E agora, no momento presente, quem são essas referências. E aqui é para anotar quais são os impactos que essas referências possuem em você. E elas têm esse impacto em todos esses registros. Elas vão impactar nas suas limitações, nos seus apegos, nas suas rejeições, nos seus desejos, nos seus traumas. Tem pessoas que a gente, hoje, no presente, tem muitas pessoas que a gente acompanha digitalmente e acaba sendo nossa referência, né? Essa pessoa modelo, eu vou seguir aquela pessoa porque ela fala, ela faz, ela ganha dinheiro, ela tem uma casa XYZ, aquela pessoa é uma referência para mim. Legal! E aí você vai ver onde aquele modelo está interferindo na sua vida. Qual é a informação que ele está trazendo, em qual ponto? Aquela pessoa ela está falando, e o perfil dela é falar só de casa, é falar só de carro, só de dinheiro. Pô, então ele está trabalhando o quê? Ele está trabalhando em questões de desejo.
Então, eu só estou criando desejo aqui, está me criando limitação também, porque eu sou uma pessoa que eu não vou ter tudo aquilo, então eu me sinto menor que aquilo. É uma pessoa que está me criando uma certa rejeição, porque eu vou me rejeitar, porque eu não sou aquilo, eu não sei fazer aquilo, eu não sei ter aquilo. E me diz uma coisa, Carmel, as cores têm algum significado? Claro que tem. É óbvio, todas as cores na psicologia, a gente tem a psicologia das cores, tá? Então, dentro da psicologia, a gente tem as cores. E eu, além da psicologia das cores, eu gosto de trazer uma informação que está por trás delas, que é uma informação, como se fosse um código de luz que reflete através daquela luz, através daquela cor, porque está ligado à minha intenção. Está ligado à minha intenção. E eu acho que você falou isso por causa dessa cor aqui, não é? Dessas 3 cores? Sim, dessas 3 cores e dos quadrados, o rosa, o laranja, o azul, o amarelo. Porque são cores igual o amarelo. O amarelo ele é ligado à alegria. O azul é ligado à força de vontade. Então, quando eu coloco uma cor, eu estou colocando uma intenção. E então, tem a ver com o raio também, não? Com os mestres? Um pouquinho? Não, mas é mais que a intenção da cor mesmo. Ah, tá. Pode sair, Rê, fica tranquilo. Eu vou até tirar... Não, eu não vou nem parar de gravar, porque eu vou continuar falando aqui. Prazer, Renata, Xará, tudo de bom. Obrigada por participar, viu, Rê? Então, assim, as cores, então, assim, o amarelo, eu quero trazer a alegria de viver. O azul, eu quero trazer a força de vontade, a perseverança, eu coloco no rosa. O laranja, eu coloco na determinação, na ação, no você se movimentar. O roxo, que está aqui, eu estou trabalhando a mudança, a transformação. Porque a gente tem que mudar a maneira que a gente olha o nosso futuro e mudar a maneira que a gente olha para o nosso passado, para a gente construir o nosso presente. Então, eu olho então para as cores com tudo isso, entendeu? Cada cor que eu coloco com uma intenção realmente, tá? Então, essas pessoas, esses modelos, essas referências, infância, adolescência, momento presente, tá? Elas têm esse impacto. Então, como elas estão impactando em tudo isso, e se tem alguma delas que você gostaria de mudar, que você gostaria de mexer, que você gostaria de remover da sua vida. Qual é essa referência que hoje tem um peso, que em algum momento fez sentido, mas que hoje já não faz tanto sentido, porque hoje você está com uma vida, você olha a sua vida, você interpreta a sua vida de outra maneira. Entendeu? Então, dentro da mentoria, realmente, a gente abre isso aqui, eu deixo na mão, né, do grupo, e cada um vai preenchendo o seu, vai soltando, realmente, eu dou um tempo para cada um soltar e preencher isso aqui, porque faz muito sentido, tá? Faz muito sentido a gente ir observando cada parte do nosso ser. Isso é uma construção, não dá para a gente fazer de uma hora, olha só, não dá para a gente fazer de uma hora para outra. Que coisa linda e que loucura de informação, Carmel. É muita coisa, tá? Que bacana. Então, é uma construção, tanto para o pessoal quanto para o profissional que eu estou construindo ali em cima. Que legal, parabéns, eu estou muito feliz por você, Carmel, muito mesmo, muito feliz. Que bom, que bom. Muito feliz mesmo, fico muito feliz. Então, aqui é a minha grandona. Delita. Só vou interromper aqui a gravação, peraí.